Olá para você que me vê agora, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um FDC Legacy Talks. Eu sou o Tomás Castilho. É um prazer estar aqui novamente nos estúdios da Futurum, que nos abrem as portas mais uma vez para uma gravação super especial. E hoje não é diferente nessa série que a gente está trazendo sempre pessoas super interessantes, com histórias de vida e profissão também muito relevantes. E hoje a gente trouxe aqui o Ricardo Lima, Ricardo que é CEO da CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. E um pouquinho dele aqui, ele vai fazer obviamente a sua apresentação, mas vale a gente falar um pouquinho do currículo dele. Ele é formado em Engenharia Metalúrgica e tem mestrado em Engenharia Metalúrgica, ambos pela Universidade de São Paulo, minha alma mater também. Possui pós-graduação em Gestão Industrial, também pela USP, tem MBA pela Fundação Dom Cabral e concluiu também, fez outros programas aqui na Kellogg School of Management, Advanced Management na Harvard University. Enfim, tem uma série de estudos que o colocam como uma pessoa extremamente preparada, além da sua carreira, que ele vai falar um pouquinho aqui pra gente. Ricardo, muito obrigado por estar aqui. Seja bem-vindo ao FDC Legacy Talks. Muito obrigado. Eu que tenho que agradecer a vocês, agradecer à Fundação Dom Cabral, a Futurum, a você por essa oportunidade de estar aqui e bater esse papo descontraído. Sensacional, Ricardo. E a gente fez aqui a sua apresentação, mas queremos ouvir pelo Ricardo quem é o Ricardo. Bom, eu sou Ricardo Lima, o nome completo é Ricardo Fonseca de Mendonça Lima. Todo mundo me chama de Ricardo Lima, mas o sobrenome, na verdade, o nome de família é Mendonça Lima. É um nome duplo. Nome duplo. E Ricardo Lima tem muitos, né? Então eu só esclareço que muitas vezes são tantos homônimos que as pessoas se confundem, né? Mas eu nasci aqui em São Paulo, meus pais são cariocas, pai e mãe nascidos no Rio de Janeiro. Meu pai se formou em engenharia e naquela época ele mudou para São Paulo porque o mercado de trabalho aqui era melhor, ele achou que era uma boa oportunidade profissional e acabou ficando aqui. Eu já nasci aqui e morei aqui a vida toda, né? E tenho minha irmã mora hoje nos Estados Unidos e acabei me formando em engenharia metalúrgica, né? Eu entrei na Poli e quando eu entrei na Poli eu não tinha exatamente uma clareza de que especialidade eu queria fazer. No primeiro ano eu consegui visitar todos os departamentos, eu gostava muito da parte de termodinâmica, fisicoquímica, acabei optando pela metalurgia e eu acho que eu escolhi bem, eu encontrei ali um campo que realmente eu achei muito interessante, eu me identifiquei. E até hoje eu tenho muito contato com os professores de lá, até com os alunos, a gente tem um programa de aproximação da universidade. Então realmente sou muito grato a tudo que a USP trouxe para a minha formação e traz ainda até hoje, né? Me formei, fiz um mestrado lá mesmo e comecei a trabalhar numa empresa de siderurgia, trabalhei durante 14 anos com siderurgia. Depois acabei aceitando um convite para um desafio na indústria de cimento, que já não era exatamente dentro da minha especialização, mas era uma indústria de processo também. Foram mais 14 anos ali, outro ciclo de 14 anos. E no final de 2017, recebi um convite para vir para a CBMM. A CBMM sempre foi uma empresa que eu acompanhei. Quando eu estava no terceiro ano da Poli, eu tive uma bolsa de iniciação científica já com patrocínio da CBMM. Naquela época, a empresa já tinha um programa de estar muito próximo ali, investir nos alunos, na formação. E eu fiz durante um ano um trabalho com essa bolsa patrocinada pela CBMM. E de lá para cá sempre acompanhei a companhia, sempre tive bons amigos. Quando eu trabalhei com siderurgia, a gente utilizava o produto da CBMM, né? Que o principal produto é um produto que é um insumo para a siderurgia. Sim. Então, de certa forma, sempre tive essa conexão, fui acompanhando a empresa, né? Aí cresci em São Paulo, morei em São Paulo. Na época que eu trabalhava em cimentos, por 2 vezes fui expatriado. Tive a oportunidade de morar 3 anos na Argentina, nos anos de 2008, 2009, 2010. Depois morei mais 2 anos em Portugal, 2012, 13, 14. Foram experiências muito interessantes também. E hoje na CBMM, uma empresa que está baseada no Brasil, mas exporta muito, a gente tem ali uma empresa brasileira, mas muito internacional, realmente internacional. Muito bom. A indústria de base está no seu sangue desde sempre, então. Sempre foi, é. Muito bom. E, bom, eu fiquei pensando em algumas questões para fazer sempre aquela pergunta, eu chamo de pergunta cósmica para os nossos participantes, que nos levam a fazer certas reflexões, né? E quando eu fui pensar na pergunta para te fazer, fiquei pensando muito no nosso contexto tecnológico hoje, né, em que você tem
maravilhas que a gente está presenciando e ao mesmo tempo existem coisas que nos dão certa ansiedade do ponto de vista de as coisas estão avançando e eu não sei qual é o meu papel no mundo a partir disso, né? A gente vê muito com avanços de IA, por exemplo, mas existem uma série de outras questões, outros avanços tecnológicos aí em frentes como mobilidade elétrica, energia, infraestrutura, etc, né? Eu queria muito perguntar para você inicialmente, então, quais são os aspectos dentro desses universos, né? Pensando nesse avanço tecnológico, pensando nesse universo, inclusive que você está atuando, que mais te entusiasmam, que mais te empolgam e em que momento que você também puxa um pouco o freio e pensa, pô, isso aqui a gente precisa prestar um pouco mais de atenção, precisa ter um pouco mais de análise. Como é que você vê o mundo que a gente está hoje? O que te chama a atenção nesses aspectos? Deixa eu te contar um pouquinho, acho que isso tem muito a ver até com o momento que a gente está vivendo lá na CBMM, né? Quando eu cheguei em 2018, o grande desafio que nos foi colocado foi conseguir ter um crescimento, né, da companhia mais acelerado. Como é que a gente faz? A companhia sempre foi uma companhia de muito sucesso. Acho que os nossos antecessores, tive muitos antecessores de altíssimo nível, visionários, foram, né, conseguindo fazer essa empresa virar o que é hoje. E a gente teve muito sucesso com o uso de um produto, que é uma liga ferro-nióbio para a indústria siderúrgica. E aí nós começamos a pensar, puxa, será que não dá para repetir essa história de sucesso em outros segmentos? E nós ali começamos a analisar, então, isso em 2018, quais eram as grandes tendências mundiais, onde dentro do nosso conhecimento, a tecnologia utilizando produtos de nióbio poderia ajudar o mundo a tornar aquilo realidade. Então, um exemplo, eletrificação. Acho que ninguém tem dúvida que eletrificação veio para ficar. A gente pode discutir se vai ser mais rápido, mais devagar, onde começa, mas veio para ficar. E ali, puxa, nós éramos uma empresa muito, né, com conhecimento em engenharia metalúrgica e nós tínhamos um produto que ia para eletrificação, que dependia muito mais de um processo químico. Nós fomos tendo que, então, buscar no mercado pessoas com esse conhecimento, discutir, criar um novo network e isso sair pelo mundo, visitando institutos de pesquisas, universidades, empresas que atuavam nesse setor. E a gente viu, puxa, realmente se a gente desenvolver essa tecnologia, se nós investirmos mais nisso, tem chance de dar algo certo. E hoje a gente está atuando já, né, como um fornecedor na cadeia de materiais para baterias, fizemos parcerias com alguns grandes players internacionais. Então essa questão de você verificar para onde o mundo está indo e parar e pensar, através de pesquisa, de desenvolvimento, de inovação, como é que eu consigo colocar os meus produtos a serviço disso? Isso passou a ser um exercício presente no nosso dia a dia. Nós temos uma área de estratégia que se ocupa disso. Olha, está acontecendo tal coisa, está aqui. A gente olha hoje para empresas startups. Nós temos investimentos em algumas empresas startups. Essas empresas normalmente são spin-offs de grandes universidades. Então você tem lá uma Universidade de Cambridge. Na Universidade de Cambridge, alguns professores com alguns alunos têm um conhecimento técnico absolutamente aprofundado com relação a um certo tema e já desenvolveram a tecnologia até um certo ponto. Se nós formos querer desenvolver isso do zero, vamos demorar muito mais tempo. Sim. Então a gente vai lá e eles vêm como vantagem, além do aporte financeiro, obviamente, que a CBMM pode fazer, o aporte de conhecimento complementar. Então a gente junta as equipes técnicas e aí aumenta muito a chance de ter um sucesso de uma nova tecnologia que vai virar um produto comercial. Isso a gente tem feito. Então essa questão desse mundo de tecnologia, você está olhando, né, para grandes universidades, institutos de pesquisas, parcerias com clientes também em diferentes segmentos, né, startups, é realmente fascinante, que você vê que tem muita oportunidade aí para ser explorada. Sim, e quem vê de fora a CBMM, quem conhece um pouco do trabalho que a CBMM faz, pensa logo no nióbio, mas também tem, e você falando agora, tem todo esse arcabouço e toda essa reserva intelectual de conhecimento de pessoas de pesquisa que trabalham especificamente em como utilizar melhor esse trabalho que vocês estão realizando, que vocês estão trazendo para o mundo, né? Mas eu queria muito que você falasse agora para a nossa audiência que não conhece a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Eu sempre vou trocar os M's, vou fazer o máximo para não. Mas queria que você descrevesse um pouco o trabalho que é feito e para quem não conhece o setor, quem não conhece a natureza do nióbio, eu queria que você descrevesse um pouco para a gente. Tá bom. O nióbio em si, o elemento que está ali, né, presente na tabela periódica, ele foi descoberto por um cientista no ano de 1801, um cientista chamado Charles Hatchett. Mas
nunca se desenvolveu uma aplicação, as pessoas não entendiam bem para que servia o nióbio, ele estava lá, era de conhecimento, mas nunca tinha sido assim, alvo de maiores pesquisas para uma exploração comercial. No ano de 1953, então bastante tempo depois da descoberta, né, um brasileiro, já ali na região de Araxá, fica no estado de Minas Gerais, ele descobriu uma grande reserva, né, um depósito onde tinha um teor de nióbio interessante contido dentro de um minério ali presente. Esse brasileiro se chama Djalma Guimarães, então em 1953 foi descoberto. 2 anos depois a CBMM foi fundada. Esse ano nós estamos comemorando 70 anos de fundação. Então você imagina, 70 anos atrás, tinha-se um conhecimento que havia ali um potencial, mas que tinha que se investir para descobrir para que aquilo servia. Sim. Então, desde o início, a vocação da companhia foi justamente desenvolver aplicações para os seus produtos e, obviamente, desenvolver o processo interno ali em Araxá para você sair do minério e até uma fase que você pudesse agregar o máximo de valor. Nós não vendemos o minério em si. A gente não vende um concentrado de minério. Nós procuramos ir ao máximo dentro da cadeia de fornecimento que possa trazer o maior valor possível. E isso é uma vantagem para todos os stakeholders da companhia. Hoje, né, como eu havia dito na pergunta anterior, o principal produto é uma liga ferro-nióbio. São 65% de nióbio, 35% de ferro, a grosso modo, tem diferentes especificações, utilizado na indústria de aço, onde você consegue dar performance, alta performance para esses aços. São gramas de nióbio por tonelada de aço, então é uma pitadinha. Né? Entendi. Então foi isso, a vocação da companhia sempre foi de pesquisa e desenvolvimento. A gente começa com um processo de mineração, depois disso temos cerca de 160 etapas de processo, então todo o nosso complexo ali em Araxá tem um complexo de mineração, tem um complexo químico, tem um complexo metalúrgico, até chegar no produto final. Nós exportamos para mais de 50 países, mais de 500 clientes. Hoje a nossa exportação é de 95% a 96% do que a gente produz. Por que isso? Né? Porque você tem grandes mercados no exterior. A gente abastece o mercado brasileiro também, principalmente a indústria siderúrgica nacional, que por sinal é uma indústria que não fica devendo nada para as de fora, em termos de qualidade, em termos de competitividade. O Brasil realmente tem hoje produtos que estão aí no estado da arte, e o Brasil é até referência no uso de nióbio na sua produção de aços. Mas a produção de aço no Brasil ainda é muito menor que de outros países, então por isso esse volume de exportação. Com isso, a empresa acabou sendo uma empresa de atuação global. Nós temos, então, em Araxá todo o nosso complexo industrial. Em São Paulo temos um escritório que tem cerca de 100 pessoas. Em Araxá temos cerca de 1.900 pessoas. E temos outros escritórios nos principais mercados. Temos um escritório em Houston, nos Estados Unidos. Temos um escritório em Amsterdã, outro em Genebra. Temos um escritório em Singapura. Temos distribuidores exclusivos na China e no Japão, ou seja, todos os principais mercados são atendidos por nós. Temos 26 centros de distribuição no mundo também. O nosso grande compromisso é em até 72 horas colocar qualquer um dos nossos produtos em qualquer cliente, em qualquer lugar do mundo. Então, para isso, nós temos esses centros de distribuição com material estocado. Ou até fora do mundo, né? Porque você tem coisas no espaço que são... Tem, uma das aplicações é realmente para a indústria aeroespacial. E pensando em tudo que você está falando, 160 etapas, né? Não é qualquer empresa que tem a capacidade de governança de um processo tão complicado, tão complexo quanto esse, né? E pensando no teor estratégico do que é o nióbio e como ele é aplicado e como vocês conseguem identificar as aplicações potenciais dele, eu consigo ver que vocês estão buscando sempre diversificar a aplicação deste material, né? Quais têm sido, então, os desafios nesse processo de conseguir identificar o papel dessa matéria-prima, desse composto químico, desse metal, para aplicação na nossa realidade material, na vida das empresas, de pessoas, de outras indústrias? Nós temos alguns bons desafios aí, né? Eu vou pegar como exemplo esse capítulo de crescimento baseado na indústria de baterias, né? Então, quando nós começamos a fazer isso, foi lá em 2012 que nós tínhamos uma equipe pequena de engenheiros químicos que viam através da literatura o potencial, mas
A coisa foi ali, análise de literatura, alguns ensaios de bancada e tal. Aí a gente viu que tinha um potencial. Em 2018 saímos pelo mundo, fizemos um contrato, o primeiro contrato foi assinado no Japão com a Toshiba, em que nós fizemos uma parceria. A gente falou, olha, nós sabemos fazer um material ativo, né, que seria um material que vai para a fabricação das células, e a Toshiba sabe fabricar as células, a bateria, são conhecimentos complementares. Então a primeira coisa que a gente teve de desafio foi, puxa, eu tinha um grupo muito pequeno de gente até para conversar com um parceiro desse. Então nós não tínhamos, era todo mundo, começando, né, por mim mesmo, né, formado em engenharia metalúrgica ali. E aí tivemos que ir para o mercado, buscar pessoas com conhecimento em eletroquímica. Resumindo a história, hoje nós temos cerca de 40 profissionais, muitos deles PhDs nesse tema, que nós fomos buscar no mercado, que chegaram, entenderam qual era o desafio, conheceram a CBMM, que a CBMM é muito conhecida na indústria siderúrgica, mas não é na indústria de baterias. Sim. E aí eu tenho que me tornar atrativo para esse tipo de profissional. Então, vamos lá. Então, o primeiro desafio é a gente diversificar o nosso conhecimento. Nós hoje temos que expandir o conhecimento para áreas diferentes daquela que nós temos tradição, né? O segundo desafio é a briga contra o tempo. A gente costuma dizer, né, lá dentro da companhia, existe hoje, né, uma corrida global por desenvolvimento de baterias. Sim. Então tem muita gente estudando. E a nossa tecnologia ela tem que mostrar por que ela é melhor e para que tipo de aplicação. Porque baterias também são várias, dependendo do tipo de veículo que você quer, ou se é para armazenamento de energia, ou se é para mobilidade. Então essa briga contra o tempo também que fez a gente ir atrás de empresas de startups. Puxa, eu vou levar 15 anos se eu for começar. Tem gente que já está lá, né, quase no final do processo. Vamos tentar acelerar e fazer funcionar. Você pega qualquer coisa para a indústria automotiva, você tem tempos longos de homologação, de alteração de normas. Então, está sempre presente, fazendo workshops, levando ao conhecimento, né, do cliente. E do cliente, você tem que chegar lá na frente, mandando amostras, homologando, discutindo especificação. Isso também é parte do dia a dia hoje na companhia. Sensacional, sensacional. Pô, e você citou até, inclusive, a Toshiba, e vocês tiveram, vocês construíram parcerias globais além deles, Volkswagen também, tem outros casos, resultando também até no primeiro ônibus elétrico, a bateria de nióbio, né? Como é que foi esse processo? Você tem alguma memória disso? Como é que foi essa construção? Não, esse foi um projeto muito interessante, né? À medida que a gente foi avançando com a Toshiba, né, os testes que nós fazíamos, primeiro em escala de laboratório, nós construímos um laboratório lá em Araxá, construímos um laboratório no Japão, depois nós fizemos uma planta piloto em Araxá, uma planta piloto no Japão, e começamos a mandar amostras e testar. A equipe da Toshiba tem um conhecimento técnico excepcional, e a gente viu que algumas características ali se mostravam extremamente interessantes para usos em veículos comerciais, principalmente. A primeira característica é um carregamento ultra rápido de uma bateria. O que quer dizer isso? Em menos de 10 minutos, você sai de 0 para 100% da carga da bateria. Sensacional. Se você pega a tecnologia hoje que, né, ainda é mais presente no mercado, você precisa de várias horas, né, do seu veículo estacionado junto à estação de carregamento. Do dia para a noite, né? Do dia para a noite. Se você consegue reduzir isso para menos de 10 minutos em total condição de segurança, sem risco de superaquecimento ou de explosões, né, o que a gente está vislumbrando hoje é que veículos comerciais, por que comerciais? São aqueles que não podem ficar parados, né? Você imagina um ônibus na cidade de São Paulo. Por isso fomos para um protótipo, né, começando com ônibus. Uma cidade como São Paulo, você não vai deixar o ônibus 7 horas parado na garagem carregando, né? Então, com essa tecnologia, você vai lá, carrega e volta. Ele tem autonomia para rodar cerca de 120 km. É para ônibus urbanos, não interurbanos. 120 km em São Paulo dá para você ir do ponto inicial ao ponto final, vai e volta, tá certo? Já está na hora do motorista parar, ele vai tomar uma água, vai tomar um café e volta. Enquanto ele está tomando água, está tomando café, recarrega e o ônibus volta para a rua, não fica parado. Então, quando nós mostramos isso, né, para a Volkswagen Caminhões e Ônibus, eles se interessaram e falaram, puxa, vamos então construir um protótipo. Nós fizemos um primeiro ônibus, está pronto. O ano passado nós mostramos isso ao mercado, fizemos um grande evento lá na nossa planta de Araxá, todas as empresas, né, presentes ali, o pessoal do Japão veio, o Volkswagen também. E agora nós estamos nesse período de homologação do produto, tá, para que ele possa virar um produto comercial. Que sensacional, muito legal. Será legal se for apresentado num salão do automóvel, alguma coisa assim. Pô, sensacional, muito bom.
Bom, Ricardo, eu tenho mais uma pergunta para fazer sobre CBMM, antes da gente partir para a sua carreira, né, falar sobre o Ricardo Fonseca Lima. Eu tinha que te perguntar sobre... Você falou até, inclusive, que existem clientes em vários lugares do mundo, 50 países, que estão ligados diretamente à produção de vocês, e vocês oferecem seus produtos a esses países. E aqui a gente tem a questão sobre a China ser a maior consumidora de nióbio do mundo. Eles também têm reservas de nióbio, mas não se comparam ao que a gente tem no Brasil, né? Assim, o Brasil realmente tem esse como talvez a maior reserva do mundo nesse sentido, né? Na verdade, desculpa só te interromper. Por favor. Na verdade, o que existe no Brasil é a maior capacidade de produção. Porque temos nós em Araxá e tem uma outra empresa, que é uma empresa, inclusive, controlada por chineses, né, que atua aqui no Brasil também, que é o segundo maior. Se você for pensar, né, do que existe de depósitos conhecidos de nióbio, eu posso abrir um mapa mundo aqui, eu te mostro mais de 90 depósitos. Então, isso é uma primeira coisa que muitas vezes existe uma informação equivocada no mercado. Não é que o Brasil tem a concentração dos depósitos de nióbio, tem a concentração da capacidade atual de fabricar produtos de nióbio. Mas ele não é um metal raro, ele é bastante abundante. Você pode perguntar, puxa, mas então por que não existem mais outras empresas? Porque o mercado é um mercado pequeno. 70 anos atrás não existia um mercado. E nós, acho que aí foi realmente, na história do nióbio se confunde com a história da CBMM, a companhia foi fazendo esse desenvolvimento. E para te dar uma ideia de números, né, nós hoje temos capacidade para cerca de 150 mil toneladas ano de produtos. E o mercado global, né, toda a demanda do ano passado foi da ordem de 128 mil toneladas. Entendi. Por isso que o nosso grande desafio é crescer o mercado. Não é nossa estratégia ter um market share maior, a nossa estratégia é ter um mercado maior. Mas como o mercado ainda é pequeno e é uma indústria de capital intensivo e tem toda uma tecnologia embarcada que leva algumas décadas para desenvolver, para você fazer um processo que seja ambientalmente correto, né, hoje em dia, porque isso hoje é uma exigência, né, para você trabalhar da maneira correta e que seja também um processo que te dê atenção, desenvolvimento à comunidade, tudo isso são preocupações que a CBMM teve ao longo de seus 70 anos de história. Entendi. Então, em função disso, que hoje nós não temos muitas empresas atuando na produção de nióbio. O mercado é muito pequeno. Não, eu acho sensacional você ter feito essa desmistificação desse conceito. Até quando a gente, por exemplo, fala em questões sobre terras raras, não é que elas são raras, é que o processo de se trabalhar dentro desse aspecto é que demanda conhecimento, demanda técnica que não é abundante em si, né? Tem muita notícia realmente que as pessoas propagam e que não é o mais correto. Então a gente aproveita toda oportunidade para esclarecer isso. Nossa, sensacional. Pô, gostei demais, Ricardo. E vamos passar aqui para a nossa segunda parte aqui, falar sobre a sua carreira. Você falou aqui desde no nosso começo aqui que, como aluno da Poli, você teve já esse contato, inclusive, com esse imaginário relacionado ao trabalho que você tem hoje de indústria de base, de engenharia, de indústria em si. Mas eu queria muito perguntar para você como é que se deu, dentro da sua trajetória executiva que você teve até aqui e as empresas que você trabalhou, houve algum momento decisivo que você falou, ok, esse é o caminho que eu tenho que trilhar como executivo, como profissional? Existiu isso ou foi mais ou menos um processo meio que osmótico? Ou seja, você foi se aproveitando de conhecimentos e de oportunidades e foi conhecendo coisas que foram interessantes para você? Existiu um snap ali que te fez pensar na sua carreira, na construção da sua carreira? Não, eu diria o seguinte, eu sempre comecei a minha carreira muito focado mais na parte técnica, né? Então, eu fiz o mestrado. No primeiro emprego que eu tive, né, na indústria siderúrgica, eu trabalhava numa área de desenvolvimento de processos de siderurgia. Então, eu sempre fui trabalhando muito com foco técnico. Meu pai era engenheiro também, meu pai já é falecido, mas ele era engenheiro e foi executivo de grandes empresas. E eu lembro que ele sempre falava para mim, puxa, você tem que pensar em como que você vai fazer com que uma boa ideia, um bom projeto, vire um produto que tenha um apelo comercial. Para você não ser aquele que faz um belo projeto, mas no final fica um projeto que ficou ali, serviu para fazer um bom relatório, mas não que tenha virado uma atividade, né, comercial. Eu ficava muito com isso na minha cabeça, então à medida que eu fui crescendo na minha carreira,
Eu fui saindo mais da área técnica, depois fui para uma gestão da produção, sendo responsável pelas áreas industriais, mas sempre com muita curiosidade pela área comercial, logística. Eu gostava de visitar os clientes. Às vezes o pessoal vinha lá com uma reclamação de cliente, queria entender, poxa, deixa eu ir lá falar com o cliente, ver como é que eu adapto o meu processo aqui, sabe, dando um passo a mais. Legal. Fui fazer os MBAs, né? Estudei lá na Dom Cabral, por exemplo, que foi para mim realmente foi determinante para te abrir os olhos, para você pensar de uma maneira mais aberta. Então eu fui crescendo e sempre incorporando uma visão de gestão mais ampliada, né? Com a base técnica. E eu acho que dessa forma as coisas foram acontecendo de uma maneira que eu fui ficando satisfeito. A carreira estava se desenhando sem pressa, né? Dentro daquilo que eu achava que estava adequado, e eu procurando aprimorar os meus conhecimentos para fazer frente àquelas novas posições e responsabilidades. E como líder, existiu algum momento ali que seja um momento de uma decisão técnica, uma decisão voltada para um aspecto humano da sua carreira, da sua equipe, enfim, que tenha te marcado como uma liderança? Você viu que, enfim, de alguma maneira isso te transformou ou trouxe algum insumo, algo que você carrega até hoje? Eu acho que sim. Uma vez eu tive um feedback, isso já faz algum tempo, né? E nesse feedback foi interessante, porque o feedback que eu tive é o seguinte: puxa, você lida muito bem com as pessoas que são parecidas com você, os engenheiros que tiveram uma formação muito parecida, tal, então, mas as pessoas que são diferentes, que pensam diferentes, né? E aquilo realmente me deu um clique, eu vi, puxa, o quanto que eu posso aprender com as pessoas que trazem realmente uma maneira diferente de pensar. Hoje em dia a gente fala muito, né, nessa questão da diversidade, num sentido bastante amplo, mas isso há algum tempo atrás, há décadas atrás, não era uma coisa presente. Então a gente tendia, né, a se sentir mais confortável com quem pensa igual. E aí eu falei, puxa, vamos virar essa chave, né, e começar a trazer pessoas que pensam diferente. E aí vem o desafio de você conseguir realmente harmonizar esses pensamentos diferentes e fazer com que os outros também entendam que essa complementariedade vai trazer novas oportunidades. Nesse momento que a gente vive, em que a gente tem que criar novas oportunidades, temos que criar novas aplicações e tal, isso é fundamental. Porque se eu colocar ali 3, 4 cabeças iguais, a gente vai pensar as mesmas coisas. Sim. Então, e outra coisa é o respeito à multiculturalidade também. Nós temos hoje funcionários de diferentes países, com diferentes culturas. E se a gente chegar lá com cabeça de brasileiro, achar que nós sabemos mais, dá tudo errado, né? Você tem que chegar e entender. Imagina como é que é fazer um negócio na China, fazer um negócio nos Estados Unidos, fazer um negócio na Europa, fazer um negócio no Brasil. É totalmente diferente. Sim. Então acho que essa humildade de você estar aprendendo e a valorização, o respeito do que é diferente, foi alguma coisa que eu fui aprendendo ao longo da minha vida. E até hoje estou aprendendo, né? Tem muito por aprender ainda. Sim, todo mundo. É. Bom, mas você falou uma coisa que me lembrou, até um amigo engenheiro, inclusive, ele me contou uma vez, assim, que a formação da engenharia, e você como engenheiro me fale se é verdade isso, o engenheiro ele precisa necessariamente ter acesso ao diferente, e às vezes até o contraditório por conta da visualização de pontos cegos na sua profissão como engenheiro, né? Às vezes um olhar diferente, uma vivência diferente, de uma outra perspectiva de vida, te dá um olhar para coisas que você estava cego e não estava vendo, né? É isso. Então isso eu acho que é um elemento super bonito, né, desse trabalho de um engenheiro, que um matemático, enfim, alguém que necessariamente trabalha com esses aspectos, muitas vezes tidos como duros, e é capaz de trazer esses outros aspectos mais humanos ou mais, enfim, diferentes dentro da sua... construindo uma visão até mais complexa, né, de projetos. É isso, eu acho que se a gente for pensando só pela nossa cabeça ou de pessoas similares, no máximo você consegue fazer o que a gente chama de uma melhoria contínua, né? Eu vou otimizando um pouquinho aqui, todo ano ganho um pouquinho e tal, mas para dar um grande salto, para criar alguma coisa nova, aí você precisa reunir realmente cabeças diferentes ali. Sensacional. E Ricardo, quando você assumiu essa posição que você tem hoje como CEO da CBMM, que visão que você tinha da companhia e o que mudou no seu modo de liderar ao longo do tempo? Então você chegou nessa posição com planos de trazer melhorias em determinados aspectos, você via a empresa de uma maneira e você vê de outra hoje, a partir do momento que você assume-se como CEO da empresa. O que mudou nesse processo, na sua visão
da empresa em si? Eu não acho que tenha mudado tanto, né? Eu, de certa forma, sempre acompanhei a CBMM, mesmo de fora, né? De longe ali, mas tinha amizade com pessoas que trabalhavam lá e sempre acompanhei o que havia de notícias a respeito da empresa. Eu diria que quando eu entrei como um vice-presidente de operações e fui rodando diferentes áreas da companhia. E o meu antecessor, né, que era o CEO à época, foi uma pessoa com quem eu já tinha trabalhado antes também, então já conhecia de longa data, com um alinhamento muito bom. Então acho que quando eu cheguei a CBMM, já estava, né, trabalhando nesse sentido de buscar um crescimento, de buscar novas coisas. Então eu cheguei para ajudar em alguma coisa que já existia, já estava andando, então acho que já tinha um alinhamento. E eu diria para você, talvez o que a gente tenha tentado fazer foi acelerar esse processo. É aquela questão de a gente ficar pensando, puxa, como é que eu consigo fazer isso mais rápido? Esse caso de baterias. Puxa, começamos a pensar em 2012, fizemos um contrato em 2018, em 2023 começamos a lançar o mercado, né? 11 anos. Dá para fazer isso em 3 ou 4 anos? Então, eu acho que o que mudou foi justamente a gente ver nesse mundo de hoje, para que a gente não fique para trás, para que a gente tenha sempre uma novidade para falar para os clientes, a questão de estar permanentemente, né, fazendo um movimento mais rápido. Entendi. Bom, pensando agora nessa sua posição como CEO, e isso independentemente se é CBMM ou qualquer outra empresa, né? É uma posição que muitas vezes vai te colocar diante de situações de alta pressão, de dilemas éticos, de risco. Quais são os valores que você carrega para si em momentos que muitas vezes vão te colocar em situações de tomada de decisões muito difíceis ou de lidar com cenários que necessariamente são de alta pressão, de grandes problemas a se resolver? Quando você está numa situação dessas, o que te guia? Eu acho que vida fácil nunca tem, né? Nas empresas todas que eu passei, por um motivo ou por outro, você tem pressão, né? E é natural que tenha. A gente está ali para tentar entregar o melhor, certo? Então, o que a gente vai desenvolvendo, eu acho que isso vem um pouco ao longo do tempo, né? Se você pega um jovem profissional e alguém mais maduro e tal, é desenvolver uma certa resiliência, né? Nesses momentos, você não ser atacado aí por um pânico ou por um desespero e conseguir manter a cabeça fria. E mesmo que você receba uma pressão, como é que você passa para sua equipe isso, né? De uma maneira que seja saudável? Que é aquela história, né? Pressão nenhuma, acho que não move as pessoas. As pessoas tendem a ficar na zona de conforto. Agora, muita pressão pode ser, né? A gente brinca lá que vai romper a corda ou vai espanar. Então, a nossa arte na liderança é saber qual que é o ponto certo ali. Onde é que a gente encontra um equilíbrio para que as pessoas saiam da zona de conforto, se mexam, mas que seja um ambiente saudável, né? E aí acho que os valores sempre de respeito às pessoas, de realmente ter tempo para ouvir. Eu tive um chefe também, que aprendi isso com ele, ele era o CEO, eu era o vice-presidente, eu via que a sala dele sempre tinha um monte de gente, e eu estava sempre ocupado, né, correndo para lá para cá e tal, e as pessoas chegavam e ele atendia. Eu fui lá e perguntei para ele, você arruma tempo para isso? Ele falou, não tem nada mais importante para fazer aqui do que ouvir as pessoas. Essas frases que ficam na sua cabeça, né? Daí eu falei, puxa vida, né? A hora que você para e ouve alguém, a pessoa está te trazendo realmente uma ideia ou está trazendo uma crítica, você tem que ter humildade, né? Então acho que humildade é outra palavra bastante importante, né? Sim. Eu já vi muitas pessoas também ao longo das suas vidas profissionais que acaba que chega uma hora que você perde essa humildade, acha que a sua experiência já é o suficiente, você começa a tomar as decisões sozinho e aí as coisas começam a dar errado, né? Você falou de zona de conforto. Aí, vou fazer uma pergunta aqui que me veio à cabeça agora. O que é para um CEO sair da zona de conforto? É aquela questão de você levantar de manhã e pensar, puxa, o que eu vou fazer de diferente hoje? O que eu vou aprender de diferente? Tá certo? Onde que eu posso buscar uma oportunidade nova? Não é simplesmente dar continuidade. É buscar o crescimento. E colocar desafios que te levem a isso. Colocar metas que te levem a isso. Eu faço um paralelo com o esporte até, né? Eu há 15 anos corro, né? E corro de maneira regular. Eu quando voltei da Argentina, fiquei 3 anos na Argentina, quando eu fui para a Argentina eu estava divorciado. Então eu fui sozinho
E os argentinos sempre chamavam assim para almoçar ou para jantar, compromissos profissionais, não sei o quê. Eu voltei, eu tinha 103 quilos. Hoje eu tenho 85. E eu fui no médico, o médico olhou para mim e falou, desse jeito não vai dar certo, né? Você precisa fazer alguma coisa pela sua saúde, senão hoje não vai acontecer nada, mas daqui a 5 ou 10 anos você vai pagar um preço alto, né? Era totalmente, realmente, eu ficava ali, só trabalhava, ficava sentado o dia todo, não tinha nenhuma atividade física, não tinha cuidado com a alimentação. E aí aquele negócio também me deu um clique, né? Falei, putz, eu preciso fazer algo diferente. Eu, 2 filhas naquele momento, hoje eu tenho 3. Falei, não, preciso cuidar dessa turma ainda aqui, não preciso ir longe. E aí eu comecei a correr e 6 meses baixei dos 103 para os 85, a partir daí mantive. Sensacional. Mas tudo isso precisa de disciplina, né? Você precisa acordar cedo para treinar antes do trabalho, no fim de semana, né? E aí eu fui colocando alguns desafios maiores, né? Você começa correndo 5 quilômetros, depois 10, depois meia maratona, depois uma maratona. Agora, no domingo que vem, eu vou fazer pela primeira vez uma ultramaratona na África, 90 quilômetros. Vou ver se eu consigo, vou tentar fazer, né? Mas eu acho que tem um paralelo muito grande com a nossa vida profissional. Sabe? Você realmente ter os seus objetivos, estabelecer metas mais arrojadas, ter disciplina para isso. Coisas dão errado. Ao longo do meu treino aí nos últimos meses, né? Tive 3 lesões. Puxa, agora, né? Vou desistir. Não, vamos lá, faz fisioterapia, vai no ortopedista, não sei o que faz. Esses percalços você tem, né, durante a sua vida profissional também. A gente estava lá com um plano para crescer e de repente veio uma pandemia. O mundo todo parou. Sim. Depois veio o conflito Rússia-Ucrânia, que afetou a gente também, tá certo? As sanções no mundo. Você tem uma série de coisas que vão dando errado. Esse é o momento que você tem que manter a cabeça fria, sentar com o seu time, discutir, ver as ideias, putz, vamos tentar um caminho alternativo, né? Muito bom, sensacional. Bom, vamos falar aqui um pouco de impacto que a CBMM gerou e gera no nosso país, no nosso mundo, né? Tem algumas anotações aqui super interessantes. Em 2024, a CBMM apoiou 122 projetos nas áreas de educação, esporte, cultura e saúde, beneficiando mais de 600 mil pessoas. Como é que esses investimentos conectam com a estratégia de longo prazo da CBMM? Como é que você vê esses projetos, com a importância que para você, tanto como CEO quanto pessoalmente, óbvio, eu acho que você sente até um certo sentimento de realização vendo esse tipo de coisa, né? Mais de meio milhão de pessoas impactadas positivamente. Como é que isso conversa, então, com a estratégia da CBMM? Isso veio desde o início também, viu? Então, a mina estava em Araxá. Naquela época, uma cidade pequena, não havia grande infraestrutura. Então, para que a empresa pudesse até atrair funcionários, atrair talentos, teve que começar a investir. Então, construiu uma escola, tinha uma vila residencial para os seus profissionais, certo? E foi junto com o poder público aqui, fazendo algumas parcerias e trabalhos, incentivando os funcionários a contribuírem também. E aí a empresa foi crescendo e todo o seu entorno, acho que foi se beneficiando disso também. Araxá hoje é uma cidade que tem mais de 100 mil habitantes, um IDH bastante privilegiado em relação a outras cidades do mesmo porte. Tem boas condições ali de moradia, né? Um lugar que a gente consegue atrair boas pessoas hoje para trabalhar. E a gente, mais recentemente, começou a ter um programa bastante estruturado com foco em criança e adolescente. Criamos uma comissão que avalia, né, todos os pedidos de doação, porque a gente quer ir além da doação. Nada contra a doação, mas eu acho que ela não basta. Muitas vezes você faz a doação e um projeto não tem continuidade porque não tem pessoas qualificadas para darem andamento àquilo. Certo. Então, o que a gente tem feito é, primeiro, ter critérios claros de onde que nós vamos atuar. Então, crianças, adolescentes com foco em esporte, em cultura, principalmente nas crianças que são, do ponto de vista social, mais vulneráveis, tá certo? Então, esses projetos chegam, essa comissão avalia. Obviamente que quanto mais impacto traz, né? Quanto mais crianças ou adolescentes são beneficiados, isso conta a favor. Na escala de prioridades, começamos também com a cidade de Araxá e o seu entorno, depois vamos para o estado de Minas Gerais, depois a gente expande até para o Brasil. Nós temos uma parceria com alguns clientes nossos, isso é algo que a gente tem procurado reproduzir, e nós já tivemos, inclusive, parcerias com um cliente da Coreia do Sul, em que ele investe aqui no Brasil e a gente investe lá. Estamos fazendo juntos investimentos, né? Todos eles correlacionados a um propósito comum. Temos agora um grande projeto, começando também com um grande cliente nosso, uma siderúrgica aqui no Brasil,
com esse foco que está beneficiando 300 crianças já, foco de inclusão digital para esse público, que eu acho que também é transformador na vida dessas crianças. Então eu diria para você que desde o início veio assim como preocupação com o meio ambiente também, na década de 80 foi construído um centro de desenvolvimento ambiental, que nós temos lá, com uma preocupação de manutenção da fauna e flora da região do Cerrado. A gente pega algumas espécies que estão com risco de extinção, levamos para lá, tem uma reprodução, tem um time de veterinários trabalhando com isso, a mesma coisa também com a flora, né? Então, acho que isso está bastante no DNA da empresa há décadas. É interessante demais, a empresa tendo um awareness do seu impacto, tanto social quanto ecológico, né? E de alguma maneira existem planos, existem ações materiais mesmo, trazendo benefícios para essas pessoas, né? E entre esses projetos também tem o Vai Que Dá Araxá, que fomenta o empreendedorismo local, né? O que você pode falar para a gente sobre esse projeto? Isso já vem dessas reflexões, né? A gente não quer uma cidade que dependa da CBMM, por isso não pode ser simplesmente uma doação, senão você só aumenta a dependência, né? Uhum. O que nós estamos querendo é fomentar o empreendedorismo. Esse programa Vai Que Dá Araxá, ele nasceu recentemente, e a gente pega lá pessoas que têm boas ideias ou já têm um projeto numa fase inicial, mas que precisam de algum aporte financeiro, mas também precisam de uma orientação, noções de gestão, como é que faz, né, para que esses produtos sejam lançados ao mercado. Então, o que é feito? Nós fazemos um primeiro aporte de R$50 mil, que são pequenos negócios, alguma coisa suficiente, né, para você seed começar. Capital. Exato. Mas nós temos uma equipe de consultoria que vai treinar essas pessoas em como transformar ideias em negócios. A princípio eram 6 meses. A gente viu que ao fim de 6 meses essas pessoas, puxa, deixa eu continuar mais. As pessoas estavam extremamente interessadas em aprender mais e estavam colhendo frutos, implementando os ensinamentos dessa consultoria. E nós estendemos por 1 ano. Eles não vieram pedir mais dinheiro, eles vieram pedir mais treinamento, mais apoio. Que legal. E todo ano a gente tem feito isso com 10 empresas. Não tem lá um critério, a gente vem, avalia, e pode ser em qualquer segmento, viu? Não tem nada a ver com as atividades da CBMM. Sensacional, muito legal. E é interessante de vocês conseguirem até, e eu acredito que isso deva acontecer futuramente, vocês terem até ver o impacto no longo prazo disso, como que a cidade e como os negócios da cidade se desenvolveram a partir disso, né? Pô, sensacional, muito legal. Bom, Ricardo, a gente tem aqui mais algumas questões para fazer contigo. Você já falou aqui das iniciativas. A gente tem iniciativas de ecoterapia, centros de educação infantil, projeto para meninos no esporte. E você falou sobre a seleção de certos projetos, enfim, mas como é que existe algum critério estratégico para garantir esse impacto duradouro? Você falou de a gente quer, na verdade, não é necessariamente a doação, porque isso, de certa maneira, tem um curto prazo de efeito, por assim dizer, né? Mas existe algum critério para garantir esse impacto duradouro? Então, isso passa por essa comissão. Uma vez aprovado, nós temos uma equipe de profissionais que faz um acompanhamento dos projetos e vê se o resultado está sendo aquele que é esperado. Nós temos projetos que há anos a gente renova a nossa parceria, porque a gente vê que realmente está dando aquele resultado, as crianças estão se beneficiando, as crianças estão progredindo, tá certo? Isso está fazendo com que eles mudem as chances de vida, né, de crescimento deles. E aí vão dando a continuidade. Mas o acompanhamento, eu diria para você que é essencial. Legal. Até porque muitas vezes a gente tem que ir lá e aportar algum conhecimento também para ajudar, né? Não basta o dinheiro, tá certo? Sim. O que a gente também tem feito muito é incentivar os nossos funcionários a trabalhos voluntários. Então você não quer ir lá em determinado projeto com o seu conhecimento, com as suas habilidades, ajudar a orientar, tá certo? Ajudar a criar formas, né, de eles terem indicadores. Ou você não quer simplesmente ir lá ajudar a pintar a parede, né? Sim. Recentemente a gente fez uma grande reforma numa escola que fica na zona rural, perto de Araxá, e foi fantástico. Nós vimos lá durante um dia várias pessoas, né, junto com os professores, todo mundo ali engajado, fazendo as crianças do lado, uma alegria. Então, o trabalho voluntário, eu diria que é fundamental. Aprendi isso muito na última empresa que eu passei também, a gente já tinha bastante estruturado isso. E eu diria para você que para o funcionário aumenta muito o senso de pertencimento.
ele sente cada vez mais orgulho de trabalhar naquela empresa porque a comunidade o reconhece. Muito bom. Bom, Ricardo, a gente está chegando aqui no final da nossa conversa. Eu gostei demais. Aqui tem mais uma pergunta antes de seguir para as recomendações. E aí a gente volta para a CBMM, a gente volta para o seu papel como CEO. Queria saber de você qual que é o grande desafio que ainda a gente precisa enfrentar, a gente como setor, como país ou como setor da mineração, né? Vocês precisam enfrentar para garantir que a mineração e a metalurgia brasileiras deixem um impacto positivo duradouro, né? Existe aí um trabalho a ser feito para que as pegadas desse setor sejam necessariamente pegadas de um impacto muito positivo. Qual que é o desafio disso? Eu acho que hoje a gente vive um desafio de melhorar a reputação dessas atividades, né? Tanto na indústria de mineração, de siderurgia, mas falando especificamente de mineração, existe uma associação com alguma coisa que é ruim para a natureza, né? Mas não precisa ser assim. E eu acho que no Brasil nós temos várias empresas que já são referência de como fazer isso da melhor forma. E eu até diria aqui, né, que a CBMM é uma dessas, e eu sempre gosto de convidar as pessoas a visitarem, porque eu sou suspeito para dizer, né? Mas para você acreditar, vai lá em Araxá e veja o que a gente faz pelo meio ambiente, veja o que é feito pela comunidade, tá certo? Converse com as pessoas. E não é um privilégio da CBMM, nós temos várias outras empresas que atuam no Brasil que têm também essa preocupação e atuam assim no estado da arte do que existe no mundo. Precisamos mostrar isso para o público, sabe? De uma forma mais massiva, porque qualquer coisa que você pegue... pega aí o seu notebook, pega o seu iPad. Se não tivesse mineração, nada disso era possível, né? Você não conseguia ter uma geladeira, você não conseguia ter um carro, você não conseguia... Então não dá para viver sem mineração. Agora a mineração, ela pode sim, ela deve ser feita, né, dentro das melhores práticas, e hoje em dia a tecnologia, o conhecimento existente já permitem que isso seja feito. Então a preocupação que eu tenho hoje é como é que a gente leva isso a um conhecimento mais massivo para que as pessoas entendam que pode ser feito e deve ser feito da maneira correta. Muito bom. Bom, Ricardo, vamos finalizar aqui a nossa conversa. Que recomendações que o corredor da meia maratona, Ricardo Fonseca Lima, nos dá? Você pode recomendar livros? O momento é seu para fazer recomendações para o nosso público. Eu vou falar de um livro até que é uma leitura simples e não é um livro novo, talvez muitos aqui já tenham lido, mas eu já vi muitas vezes também a gente traçar planos de estratégia, chama uma consultoria, trabalha, faz, e depois a gente falha na execução, aquilo vira mais um plano, e achar justificativa de que porque falhou é muito fácil, a gente sempre acha, né? Puxa, olha só o que aconteceu, um tema geopolítico, isso não estava nas minhas mãos, e deu errado. Então, tem um livro que se chama Execução, o autor acho que é o Han Charan, um dos autores. Eu tive a oportunidade há muitos anos atrás de até almoçar com ele um dia e conversar. Então me marcou muito porque eu tive a chance de, durante o almoço, discutir com ele. E aí fala realmente de como é que você tem que ser perseverante na execução. A disciplina da execução, que acho que vem também com a prática de qualquer esporte, né? Então esse é um livro que eu recomendo. Nós lá na CBMM, né, compramos esses livros e divulgamos aí para que as pessoas leiam. Porque não adianta um plano bonito. Um plano bonito não serve para nada, né? O que importa é o resultado final e para isso a execução do plano é muito importante, né? Muito bom, muito bom. Você falou do Han Charan, eu tive a oportunidade de entrevistar o Han Charan em 2018, assim, realmente privilegiado. Super, assim. É fantástico. Bom, Ricardo Fonseca Lima, muito obrigado por estar aqui, CEO da CBMM. Você gostou de estar aqui, Ricardo? Foi um prazer, gostei muito. Pô, que bom. Aliás, só fazer uma ressalva aqui, que a Dom Cabral é presente na minha vida há muitos anos, né? Eu fiz um MBA em 2006 e 2007, uma curiosidade, conheci a minha esposa lá. Olha que legal. Minha esposa era colega do MBA junto comigo. Na época eu estava divorciado e ela era solteira, ela é bem mais nova do que eu. Mas aí a gente começou a conversar, surgiu uma amizade, alguns anos depois a gente começou a namorar, casamos. E ela é membro também do Legacy. Que legal. E nós até escrevemos um paper aí com a Dom Cabral contando a nossa história, né? Então, olha aí, que beleza. A Dom Cabral está muito presente na nossa vida. Muito bom saber. Muito obrigado por dividir aqui com a gente, Ricardo. Obrigado por estar aqui. Obrigado mais uma vez por ter aceitado. E foi muito legal, gostei muito de ter te ouvido. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, foi um prazer.
E você que está nos vendo, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você ainda não assistiu as outras entrevistas aqui do FDC Legacy Talks, você está perdendo tempo. Acessa aqui o Seja Relevante, que vocês vão encontrar também as outras entrevistas lá. O nosso canal do YouTube, na Fundação Dom Cabral, ou Spotify da Fundação Dom Cabral. Então tem canal aí para você acessar da maneira que você quiser, no momento que você quiser. E a gente fica por aqui. Um grande abraço para você. Até a nossa próxima entrevista. Tchau, tchau. Olá, eu sou o Tomás Castilho, apresentador do FDC Legacy Talks, uma iniciativa do CEOs Legacy composta por líderes empresariais e capitaneada pela Fundação Dom Cabral para a construção de ações relevantes e sustentáveis para a sociedade, empresas e meio ambiente. O FDC Legacy Talks é uma parceria com o Futurum Group, gestora de capital e hub de inovação de atuação global, que conta com estrutura de ponta para empresas, investidores e empreendedores.